Pessoal, vou só apresentar aqui então rapidinho até o JD entrar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Elise, eu sou aqui da equipe do Clipping, né? E eu colaboro com a nossa área de cursos. Como vocês devem ter visto aí na imagem, a gente tem 4 cursos preparatórios agora para a segunda fase. E a gente vai oferecer então o curso extensivo de francês com a professora Gilda Gama, que já está em andamento, um curso de espanhol com a professora Alejandra Bermudes, o curso de História do Brasil com o professor João Daniel e o de Política Internacional com o professor Tanguy Bagdadi. Os cursos de espanhol e de francês já estão em andamento, mas vocês ainda conseguem se matricular. E o curso de História do Brasil e de Política Internacional, ambos vão começar na quarta-feira, dia 11. Vocês vão entender melhor, né? As matrículas já estão abertas para os 4 cursos e vocês já estão podendo, inclusive, enviar atividades. Quem já está matriculado e inscrito nos cursos do Tanguy e do João Daniel já está podendo enviar atividades, eles vão explicar melhor mais para frente. Tanto o professor Tanguy quanto o João, o JD, né, estão participando com a gente de um novo projeto agora para a segunda fase. Os dois vão oferecer cursos simultâneos aqui no Clipping e eles concordaram em participar aqui com a gente desse bate-papo acerca das expectativas, né, para a segunda fase do concurso e também para apresentar em maiores detalhes esses projetos que eles vão realizar aqui com vocês. Então, queria agradecer primeiramente, né, a participação dos dois, disponibilização em estar aqui com a gente e explicar um pouquinho como que vai funcionar a dinâmica aqui da nossa conversa. Vocês vão poder fazer questões para eles no botão de Q&A que tem aí embaixo da tela. Quem já acompanha as aulas com a gente já está mais familiarizado, mas se você ainda não está, é só se clicar aqui nesse botão de Q&A que tem embaixo. Vocês vão poder fazer pergunta para os dois. Ao final da conversa, então, eles vão separar um tempo para responder essas questões para vocês. E esse vídeo vai ficar gravado também, vai ser disponibilizado no nosso canal aqui do YouTube, para vocês assistirem depois. Então é isso. Quem quiser depois assistir novamente, tirar alguma dúvida, convidar os colegas também que não puderam assistir agora, vai poder assistir o vídeo no YouTube posteriormente. Então, é isso. Vou passar a palavra primeiramente para o Tanguy, então, para ele já se apresentar para quem ainda não conhece, né? Acho difícil, mas vamos deixar aí registrado. E agradecer vocês também por estar passando aqui esse fim de tarde junto com a gente. Espero que seja bem produtivo para vocês conseguirem se preparar para a segunda fase com mais tranquilidade. Já tá tudo bem? Obrigado, Elisa. Bom, gente, boa tarde. Bem-vindo, João Daniel. O pessoal está numa discussão aqui, cara. Se eu te conheço, você me conhece, enfim, eu não estou entendendo muito bem qual é o papo aqui. Mas depois que você revelou para todo mundo a nossa rivalidade, né, enfim, o pessoal ficou curioso. Mas, como a Elise falou... Fala aí, Daniel. Não, na verdade, eu contei para eles que a gente tinha tido entreveros no passado, problemas graves e tal, e que o Clipping fez essa live com o propósito de a gente se reaproximar. Vamos ver se funciona. A princípio a gente ia fazer no mesmo lugar, mas a gente não se tolera nesse ponto ainda, então por isso que a gente está fazendo em lugares separados. Online é possível, assim. Online é possível fazer isso, exatamente. Então, assim, como a Elise falou, obrigado, Elise, pela introdução. O objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre o que esperar da segunda fase, como é que a gente imagina que pode ser a segunda fase esse ano e como é que o que a gente pode fazer aqui no Clipping para te ajudar a fazer uma boa segunda fase, né? Então, a gente vai falar sobre os 2 cursos de segunda fase que a gente está estruturando, né? Que na verdade já estão estruturados, um mais imediato, né? Que já é para começar agora, aliás, com vagas limitadas, tem que ver, inclusive, se ainda tem vaga, mas é possível que tenha, depois a Elise pode fazer uma cara, né, mais assim ou mais assado, se tem vaga ainda ou não. Tem vaga ainda, mas corre porque está acabando. E a gente tem um curso que é mais extenso, né? Que você pode fazer no ritmo que você quiser. A gente vai falando aqui aos pouquinhos, né, sobre a característica desses cursos. Mas eu acho que a gente pode começar, Daniel, falando um pouquinho sobre a prova de segunda fase, sobre a banca, o que a gente pode imaginar para a prova desse ano. O que você imagina aí? Eu acho o seguinte, primeiro, naturalmente, há uma certa preocupação que os candidatos têm, que a gente que dá aula há bastante tempo também tem, de uma instituição nova, né, o IADES, que já é, obviamente, uma notícia velha, né? A gente sabe que o IADES não tem exatamente grande experiência, que as experiências que o IADES teve em outros concursos, como, por exemplo, da Apex, não foram exatamente as mais organizadas de todas. Em suma, que o IADES não tem a tradição, o conhecimento, a expertise e o know-how que foram adquiridos em 2 décadas de preparação que o SESP tinha. Acho que essa é a preocupação mais ampla. Eu sei que essa preocupação já ficou velha, né? Então, todo mundo já sabe do IADES há muito tempo,
Mas na medida em que eles lançam uma banca de primeira fase e 2 dias depois revogam a própria banca que eles lançaram da primeira fase e que essa banca que é revogada acontece 5 dias antes da prova, né, que obviamente não dá tempo de fazer prova, de copiar a prova, de revisar a prova, de distribuir a prova, de mandar ela para o Brasil inteiro, isso mostra que aquelas preocupações que a gente tinha com o IAD são reais, né, são verdadeiras. Isso já mostra um indício poderoso aí de desorganização, infelizmente, né, de cuidado que tem que ter em relação à desorganização. Então, eu acho que o que se pode esperar é, eventualmente, questões mal formuladas, questões com alguma característica ambígua, questões que foram feitas com pressa, questões que não tivessem capacidade, não tivessem sido revisadas. Não quero com isso dizer que a banca não é uma banca qualificada, né? Eu conheço pessoalmente pelo menos 3 desses diplomatas, né? São 4 deles da turma de 2006, um da turma de 2004, tem alguns conselheiros, tem um deles, inclusive, que trabalhou comigo, né, o da banca de geografia, o Adriano. São todas pessoas muito sérias, os que eu conheço são pessoas sérias, são pessoas competentes, são pessoas capazes e inteligentes, que com certeza farão uma prova no melhor das suas capacidades. Mas, às vezes, o melhor das suas capacidades não é suficiente, porque, apesar deles serem todos inteligentes, competentes, capacitados, você precisa ter uma certa experiência de fazer prova, né, e de treinar essa prova, e de ter um know-how, um suporte, uma estrutura junto com você para fazer com que essa prova tenha qualificação e eficácia. Então, tendo feito isso por 20 anos, o CESP tinha isso. Ele dava esse suporte. E cometia um monte de erro, né? O Sérgio já tinha essa experiência e fazia algumas questões bem bizarras, né? Essa é a preocupação com uma banca que sequer aprendeu com os próprios erros ao longo dos últimos 20 anos. Exato, exatamente o que eu estou pensando, né? Então, é claro, alguns de vocês têm aula comigo, outros têm aula com o Tanguy, outros talvez não tenham tido aula com nenhum dos dois ainda. É claro que um professor ruim como eu, né, ao estar no Clipping CACD, ao estar fazendo uma live com o professor Tanguy, né, o grande Tanguy, né, o maior de todos, isso nos dá uma rede de segurança. Isso nos dá uma possibilidade de... e o fato de que eu estou errando também há quase 20 anos. Estou errando para o CACD há 16 anos. Então, na medida em que eu erro mais vezes, os meus erros vão ficando um pouco mais toleráveis, mais eficazes, mais próximos do acerto. Essas pessoas, elas são, ao contrário de mim, pessoas boas, pessoas qualificadas, pessoas competentes. Mas não tiveram experiência de erro por 2 décadas e não parecem estar tendo o suporte adequado ou eficaz do IADES, que é, obviamente, uma instituição com menos credibilidade, menos dinheiro, menos expertise, menos talento do que o CESP, que já, como o Tanguy bem apontou, errava com frequência. E tem outro ponto aí, Daniel, que é o fato de que as pessoas vêm perguntando muito, né, desde que saiu a banca do IADES, que é qual seria o perfil ideológico da banca, né, já que a gente tem um governo que tem falado muito sobre ideologia, muita ideologia na política externa, né, posições muito enviesadas em termos de política externa, pouco pragmáticas e tudo, sobre qual é a característica ideológica, se é que dá para a gente medir isso, ou saber isso perfeitamente, mas qual seria a característica dos integrantes da banca. E a pesquisa que eu fiz, e que a gente falou agora um pouquinho, você também, que a gente fez é que não existe exatamente um viés ideológico de pessoas necessariamente alinhadas com as posturas do governo atual na banca. Eu dei uma pesquisada, por exemplo, no conselheiro de Itamaraty, então um diplomata que está na banca de política internacional, que é o Luiz Eduardo Fonseca de Carvalho Gonçalves. Esse cara tem 2 trabalhos publicados na FUNAG. Ele é um economista, tá? Ele não é um cara de relações internacionais, ele é um economista da UFRJ, o que já puxa ele talvez para uma visão um pouco mais heterodoxa. E os 2 trabalhos que ele tem publicados são um deles falando sobre a relação entre o Brasil e a CEPAL, de 1947 a 64. Repara que nem é no período da ditadura militar, é exatamente prévio à ditadura militar. Ou seja, não é exatamente uma visão, a princípio, conservadora. Você não se interessa por isso se você for absolutamente conservador. E a mesma coisa acontece no segundo livro dele, que é um livro que fala sobre revolução e contra-revolução no Egito, logo após a Primavera Árabe, né, do período que vai de 2011 a 2015, que também não é uma pauta muito conservadora. Então, esse ponto, assim, quando eu vi que tinha tido um edital de mudança da banca, isso me preocupou. E eu fui procurar exatamente qual era o perfil de quem está na banca, assim, sobre o que esses caras escrevem. E não parece ser exatamente algo muito direcionado ideologicamente. Agora, por outro lado, são também diplomatas que estão trabalhando, estão na carreira diplomática, né? Então atendem uma determinada linha de comando.
Então, pode haver, de repente, uma certa proximidade com o chanceler ou qualquer coisa assim, mas não me parece que essa deve ser a principal preocupação, de você ter questões, e esse é o ponto fundamental, você ter questões na prova que a resposta seja uma interpretação conservadora, uma interpretação determinada da realidade. Me parece que eles vão realmente tentar fazer uma prova idônea. O meu problema é sobre a capacidade deles de fazer uma prova bem organizada e clara para que vocês consigam responder as questões em cima daquilo que vocês estudaram. Aí o termo, né? Seja uma prova minimamente meritocrática. Quem estudou mais consiga responder mais boas questões e não no sentido de quem está mais alinhado a uma determinada política do governo, determinada visão do governo, que consiga acertar essas questões. Eu concordo com você, acho improvável, né, que as pessoas da banca de história ou da banca de economia vão fazer questões sobre globalismo, sobre se a ditadura militar existiu, se não existiu, se o nazismo é de esquerda ou de direita, em suma. Essas insanidades tradicionais que a gente, infelizmente, tem sido obrigado a ler no jornal, não acho que isso vai aparecer na prova e eu acho que isso é um exemplo de tranquilidade. Claro que isso é o que eu acho, né? Tem fortes tendências que com essa banca isso não vai acontecer. Entretanto, uma coisa que me preocupa nessa sua pesquisa que você fez aí, descobriu que o conselheiro de PI é formado em economia na FRJ, isso. É formado em economia na FRJ, e o cara que vai fazer economia é formado em jornalismo e sociologia. E o cara que vai fazer história é formado em administração e está fazendo graduação, acabou de entrar no mestrado em história. Né? E assim vai. Né? Então, você talvez... Não é a formação que importa, o fato de que são todos diplomatas, né, e que estão todos em determinado nível da carreira, e que não necessariamente conhecem, claro que conhecem do assunto, né, são capazes de fazer essa prova. Né, mas você sabe, né, a gente trabalhou junto um tempo e a gente era obrigado a fazer questões objetivas todas as semanas. E a gente faz isso há bastante tempo. Né? Igor, você está falando aí que você também é sociólogo, você se sentiria capacitado para fazer aí a prova de qual banca? Né, já que você está dando aí suas sugestões, você acredita que talvez na banca de PI, da de História, da de Economia, da de Português também, você acha? Em inglês, o que você acha? Né? Sem sombra de dúvida, né? A possibilidade, claro, que se me botar para fazer a prova de PI, eu faço, né? Se me obrigar a fazer a prova de PI, eu faço. Mas será que eu sou a pessoa melhor capacitada para fazer, né, a prova de PI? Isso é uma coisa importante. E a experiência, né? Disso que o Tanguy está falando. Tá? A experiência faz com que você saiba colocar a vírgula no lugar certo, o ponto no lugar correto, né? A questão não tem ambiguidade, ela está errada em 2 pontos, ou ela está errada em 1 ponto só, ou ela está inequivocamente errada, ou ela não gera a possibilidade de estar errada de um jeito ou certa por outra visão. E que alguém que tem experiência de fazer prova, obviamente, erra. A gente errava com frequência, né? Quantas vezes nossas turmas presenciais não reclamavam do gabarito, não falavam daí, a gente era obrigado a anular questões. Né? Nossas taxas de anulação vinham diminuindo. Né? Depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos, a gente anulava menos questões. Mas alguém que está começando a fazer, eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, né, em 2003, né, você quando começou a dar aula tá lá em 2007, né, anulava mais do que anulava depois. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante a ser vista. Muitas questões podem ser ambíguas, mal formuladas, etc. E isso, na verdade, que a gente está falando agora é muito voltado também para a prova desse domingo agora, né? Então, assim, a primeira fase tá exatamente, assim, é uma grande dúvida, um grande questionamento sobre como é que vai ser a formulação dessa prova de primeira fase. Só para deixar claro, isso parece bastante nítido, a prova já está pronta. Então, esse é um ponto que não está muito claro, assim, o que aconteceu, porque você tinha uma determinada banca com determinados integrantes, que me parecia, pelo menos em política internacional, uma banca super tradicional. Aliás, quem assistiu a minha última aula do intensivo deve lembrar que eu comecei a prova todo feliz, né? Que você tinha uma banca tradicional, uma banca que não tinha grande surpresa, de um professor da Católica de Brasília, que a gente não conhecia e tal, mas os 2 outros eram professores da UNB, já tiveram na banca diversas vezes e tal, e faltando menos de uma semana para a prova, eles vão lá e mudam. Qual foi exatamente a participação dessa nova banca na formulação da prova de primeira fase? Me parece que ou essa galera já estava trabalhando na prova, que eu acho muito difícil, ou então eles simplesmente fizeram uma revisão, de repente, das questões, alguma coisa assim. Não dá para você fazer nada em tão pouco tempo, considerando que você tem um trabalho logístico muito grande, né? Que é aplicar a prova em todas as capitais do Brasil. Não é simples, não é uma logística simples. Exato. A Isa está falando aqui que acha que a prova, que não tem certeza se a prova já está pronta. Cara, não tem muito como a prova não está pronta. Como é que ela vai chegar em todas as capitais do Brasil? Ela já tem que estar nas capitais do Brasil para ser aplicada no domingo. Hoje é quinta-feira, né? Então, só por uma questão de transporte, esse negócio já está pronto. Né?
O que é, no mínimo, temerário, porque o princípio da publicidade exige que você divulgue isso antes. Quer dizer, você divulga depois que a prova já está pronta. Né? Isso eu acho esquisito, né? Porque a pessoa tem que assinar um documento de confidencialidade, ela tem que assinar um contrato, né? Ela tem que, isso eu acho temerário, acho realmente preocupante. Né? Agora, o que fazer? Né? Um pouco, acho que o que a Carol falou aí, não tem muito o que fazer como candidato e como professor. Né? Você aceita que você vai ser cobaia mesmo, né? E segue em frente tentando minimizar a sua ansiedade, respirando fundo, fazendo o melhor que você pode, que foi estudar. Né? Vai fazer isso. E nesse ponto, assim, enquanto você estiver lá fazendo a prova no domingo, aqui é uma nota positiva. Enquanto você estiver fazendo a prova lá no domingo, se você perceber que tem um monte de questão mal formulada, um monte de questão ambígua, que você está vendo ali que não era exatamente aquilo e tudo, lembra que está todo mundo na mesma. Então, assim, tenta fazer a melhor prova para você, porque certamente todo mundo está fazendo prova no Brasil inteiro, está tendo aquela mesma dificuldade. E isso acaba, assim, se não houver um viés ideológico, é o que me parece que não vai haver, isso acaba, de qualquer maneira, levando a um destaque das pessoas que conseguiram uma preparação maior e tal. É claro que isso acaba sendo um pouco diluído, mas enquanto você estiver fazendo a prova, só toma cuidado para não desesperar, né, para não entrar em pânico. Olha, essa questão aqui está claramente mal formulada, e você acha que errou, e aí isso já te prejudica na seguinte e tal. Tenta manter uma certa um plano de voo, né, do que você vai fazer, por onde você vai começar, como é que você vai responder as questões e tal, porque essa dificuldade vai valer para todo mundo. De qualquer maneira, a gente tem que pensar também no impacto disso para a segunda fase, né? Porque isso que a gente está falando aqui é a banca que foi divulgada para a primeira fase. A gente não sabe ainda qual vai ser a banca para a segunda fase, pode mudar tudo, pode permanecer tudo igual. Então, o que você vai ter que fazer, assim, é fazer a prova no domingo, fazer uma prova no domingo, a melhor prova que você puder, e depois você vai ter que começar a se preparar, e aqui é o lado que pode dar um certo desespero, você vai ter que começar a se preparar no escuro. Realmente começar a se preparar para como escrever uma boa questão de segunda fase, independente de qual for a banca, qual seja o perfil das questões ou qualquer coisa assim. É isso que a gente vai tentar fazer aqui no curso de segunda fase, no curso discursivo, que é tentar te preparar para fazer uma boa prova de segunda fase, qualquer que seja o perfil dela. Exatamente, né? Essa foi um pouco a ideia de lançar esses cursos para pessoas que estão em momentos diferentes da preparação, né? Para aquelas pessoas que eventualmente acreditam que são candidatos competitivos ou que já chegaram na segunda e na terceira fase nos anos anteriores, você tem uma maior condição de escolher quais são os temas que você acha que está mais fraco, quais os temas que você acha que está mais forte, quais as coisas que você acha que tem que desenvolver e, eventualmente, você precisa talvez de um feedback um pouco mais direcionado, né? E, portanto, você vai fazer uma questão inteira de 60 linhas ou de 90 linhas e vai receber um feedback muito mais embasado e uma aula mais detalhada, com uma grade de correção comentada, né? E isso é o curso discursivo mais amplo, onde você compra por aula, que não tem, inclusive, matrícula, né? Você entra direto no curso, né? E sem nenhuma matrícula você já vai isso direto. Agora, o curso que a gente vai fazer ao longo das próximas 6 semanas, que começa já na semana que vem, que já tem uma questão postada, né? No meu curso eu fui ver agora com a Elise, ainda tem acho que umas 12 vagas, 11 vagas mais ou menos, né? Do Tanguy, obviamente, deve estar quase lotado. Isso significa dizer que a gente vai escolher 6 temas que são os temas mais cotados, os temas mais prováveis, para fazer esse treinamento nesse brevíssimo prazo, em cima de alguma coisa que seja execuível para nós, professores, corrigir, né? Com 100 pessoas, né? 105, 110 pessoas, mais ou menos, como é que é possível corrigir? A gente vai corrigir a paragrafação, vai corrigir o teu planejamento. Você vai fazer uma organização, um planejamento, uma paragrafação. Vou falar disso no primeiro parágrafo, disso no segundo, disso no terceiro, disso no quarto. E a gente vai escrever um texto ou gravar um áudio dizendo se você está no caminho certo, se está no caminho errado, né? E qual seria, se fosse o caminho errado, o melhor caminho que você devia seguir, os outros temas que você devia abordar, e eventualmente se haveria uma bibliografia que você poderia tratar. Em pouco tempo, né, com um áudio curto, a gente consegue te dar um feedback, mesmo que seja para 100 pessoas, e aí você vai ter feito isso 6 vezes. Se uma dessas questões cair na prova, você já vai ter tido um feedback das aulas que você já assistiu, onde a gente vai corrigir isso. Né? E vai ter treinado, o que é absolutamente fundamental para diminuir dramaticamente o desespero, caia o que quer que seja. Né? Eu gravei já 26 aulas, né? Essas aulas já estão sendo disponibilizadas. O Tanguy vai gravar o dobro, né? Proporcional à altura de cada um, ele vai gravar 43 aulas. Então não tem muito como ter alguma coisa muito fora disso, não. Né? Imagino que em história até talvez dê, né? Porque eu só gravei 26 aulas. Mas no caso do Tanguy, 43 temas, né? Então, nesse outro curso, para a galera que já está mais preparada, que já está querendo uma preparação um pouco mais embasada e que quer fazer a questão inteira,
discursiva de 60 linhas. É verdade, Ronan, mas é que eu sou de humanas, então eu arredondo, assim, é 43 e tal, mais ou menos 20 para mim, mais ou menos 40 para ele, aí arredondo, entendeu? Mas desculpa, é um problema de historiador e tal, né? Se eu fosse formado em economia, né, e tivesse, sei lá, na banca de inglês, né, aí talvez eu conseguisse fazer essa conta melhor. Mas não sei, Tanguy, esse eu acho que é o ponto, né? Esses cursos, eles te dão mais do que a possibilidade da gente acertar a questão, que óbvio que se acontecer é excelente, porque a pessoa já está preparada. Mas ela dá traquejo, ela deixa a pessoa deixa de estar preocupada, de estar tensa, de estar nervosa, porque ela já fez isso no mínimo 6 vezes, podendo ter feito 15, 20, 30 vezes, no seu caso 42 vezes. E isso faz com que ela já chegue na prova, no mínimo, mais calejada, né? Assim, quando você se prepara para um concurso como esse, é importante acabar com uma ilusão. Assim, não vai cair uma questão na prova exatamente igual a que você fez. A chance de acontecer é muito pequena. Assim. Uma vez ou outra, o João Daniel acerta. Né? Ele é um mago aí, alguém fala um sonho para ele, lê a borra do café, alguma coisa assim, ele vai lá e acerta a questão exatamente igual vai cair na prova. Mas isso é muito improvável, é importante que você não conte com isso. O curso, então, ele tem por objetivo, naturalmente, vai ter a parte do conteúdo, né, os 2 cursos, né, e daqui a pouco eu vou falar sobre o meu, mas os 2 cursos, né, tanto esse mais imediato, de 6 semanas, quanto esse maior, né, que do jornal tem 26, o meu tem 43, que eu não sei porque eu me meti nessa roubada de fazer 43 tempo, podia ter abreviado, e agora que você falou já no ar, não tem muito o que fazer, mas o objetivo é te treinar para quando você abrir o cartão de questões e você ver que tem uma questão ali que você não fez, não estudou especificamente aquilo, você sabe mais ou menos e tal, você conseguir ter a frieza para lembrar de algumas maneiras de conseguir responder aquela questão. O que você vai fazer, por exemplo, na introdução? Qual é normalmente a estratégia que você tem para sua argumentação? Numa questão de 60 linhas, você faz quantos parágrafos? Uma questão de 90, você faz quantos? Como é que você administra o tempo? Você faz primeiro de 60, depois de 90? Você faz uma introdução mais detalhada e depois você pensa no resto? Você estrutura antes? Tudo isso vai ser testado durante a sua preparação no curso. Isso tem que ser testado antes. Não tenta fazer assim, não vou fazer questão nenhuma, vou chegar lá e agora eu sei o conteúdo todo e lá na hora eu vou ver. Porque talvez você perca pontos importantes por falta de planejamento, porque faltou tempo, porque você foi escrevendo e não teve espaço para fazer uma conclusão. Você não faz a conclusão, a sua resposta fica esquisita, ela fica uma resposta torta, ela fica uma resposta estranha. É importante que você consiga errar, e é melhor que você erre fazendo questão, recebendo áudio do João Daniel, do que do cara da banca te tirando ponto, porque a sua estrutura ficou estranha, ficou ruim, ficou pouco clara aquilo que você queria dizer, a sua argumentação não ficou legal. Então, erre com os professores e não com a banca, né? Para você tentar chegar na banca e conseguir fazer com o mínimo de erro possível, conseguir fazer, assim, desenvolver de fato o conteúdo que você conseguiu adquirir ao longo do seu tempo de estudo. Caio está perguntando aqui se são 40 ou 60 linhas, né? Em história são 60 e 90 linhas, tá? Então são 10 páginas. Política internacional também 60 e 90 linhas, 10 páginas. O jogo está 40, se eu não me engano, é economia. Economia são 40 linhas. Tem duas de 60 e duas de 40. O Diogo está perguntando aqui se são 40 e tantas poucas aulas para essas 6 semanas. Diogo, é bom te ver por aqui e tal. Como eu falei, eu gravei 26 aulas e dá para fazer isso em 6 semanas. Quer dizer, a pessoa pode assistir 3, 4 aulas por semana e matar todas. 5 aulas por semana, ela mata todas. No caso do Tanguy, acho que talvez um pouco mais de esforço será necessário. Mas a diferença dos 2 cursos é que o curso de 6 semanas, que é o curso que tem matrícula, que a gente vai dar aulas ao vivo, é um curso em que a gente vai selecionar esses temas mais importantes. O curso que fica gravado, você pode escolher. Então você olha lá e fala, cara, vai ter esse cara inventou aqui uma questão sobre o governo Nilo Peçanha, cara, eu nem lembrava do governo Nilo Peçanha, será que tem chance de cair isso? Porra, uma questão sobre Golbery do Couto e Silva, tem uma questão sobre Golbery, bom, vamos falar um pouco e aí você assiste aquelas aulas específicas porque serve um pouco para tapar uma lacuna. Você é um candidato já experiente, né, Diogo? Então, talvez essas aulas possam ser feitas mais no varejo do que no atacado, né? Você não vai fazer o curso todo. Você escolhe aquelas aulas em que você acha que é mais útil ou que pode servir especificamente para você, entendeu? E aí você escolhe, né? No seu caso, não é exatamente o treinamento só, porque você já fez isso outras vezes. É mais a questão, essas aulas podem me dar algum direcionamento, eu posso tapar uns buracos aí. São 2 cursos diferentes, Cris, exatamente. Isso aí, são 2 cursos diferentes. Então, só para recapitular aqui, um vai ser exatamente no tempo que vai da primeira fase até a segunda. São 6 semanas. Não tem tempo para mais do que isso. Se você quiser fazer essa preparação certinha, vão ser os temas que a gente vai apostar. Pode ser que a gente não acerte, tá? Pode ser que caiam temas que não eram exatamente aqueles. O que vai valer vai ser exatamente aquele treinamento de como fazer a prova.
Inevitavelmente você vai ganhar com esse curso. E é improvável que a gente erre todos. Assim, é provável que pelo menos um ou dois temas a gente consiga acertar, apesar da questão não vai ser perfeitamente igual, mas a gente costuma ter um grau de acerto razoável nesse curso de 6 semanas. O outro que o João Daniel está falando é um curso mais intenso. Então, é um curso que você pode fazer agora, você pode fazer uma ou duas questões agora, você pode fazer depois, você pode fazer no momento que você quiser. E se você estiver numa etapa mais avançada de preparação, você pode optar por fazer, eu quero fazer uma questão de Mercosul, porque Mercosul para mim é uma lacuna, eu quero estudar mais isso, eu quero imaginar como é que uma questão como essa pode cair. Você pega lá a aula de Mercosul. Só vai ter uma diferença aí, né? O João Daniel queimou a largada e já gravou as 26 aulas. Eu sofri para gravar 4 até agora. Tá? Então, eu não tenho esse repertório todo ainda. Eu estou gravando, as aulas estão sendo produzidas, produzindo conteúdo, material, enfim, mas eu vou gravar num ritmo um pouco mais lento. Então, para a política internacional, para esse ano agora, para o ano que vem certamente você vai estar pronto, mas uma boa parte de você já vai estar aprovado. Mas para a política internacional, esse ano agora, o curso de 6 semanas ele vai ser um curso com uma seleção mais ajustada de temas. Para esse curso mais longo, de novo, eu estou planejando 43, eu não sei se vou sobreviver para gravar isso tudo, mas eu tenho até esse momento apenas 4 aulas gravadas, eu pretendo ter, sei lá, ao longo das próximas semanas, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, né? Mas eu certamente não vou conseguir ter esse repertório de 43 aulas até a segunda fase do concurso. Em relação a isso, né, tem vantagens e desvantagens. Como eu gravei 26 aulas, eu gravei 26 aulas sem saber quem era a banca. Na verdade, mentira. A 26ª aula eu gravei já sabendo qual era a banca, mas aí 2 dias depois que eu gravei, a banca mudou toda. Então, no fundo da 26ª aula, eu faço comentário sobre uma banca que durou menos tempo que o governo Jânio Quadros. Dito isso, essas aulas elas tinham um propósito de tentar acertar temas que eu acreditava que seriam temas afeitos à nova ordem distópica que o Brasil vive a partir de outubro, a partir de janeiro. Então, nesse sentido, eu escolhi temas, por exemplo, de história militar, de história das guerras, de participação do Brasil nas guerras, porque era a tradição da banca anterior, uma banca que era especialista em história militar, por isso, por exemplo, uma questão sobre Golbery, e de momentos em que o Brasil tinha alianças com os Estados Unidos mais intensas, como, por exemplo, o governo Dutra, o governo Castelo Branco, que, em alguma maneira, me mostravam aí analogias com a política externa do atual governo. Nesse sentido, isso serviu de inspiração. Óbvio que não é só isso, são 26 aulas, eu falo de várias outras coisas, de vários outros temas, em todos os períodos históricos da colônia até a República. Mas eu fiz esse direcionamento. Né? O Tanguy está gravando aulas agora que ele já tem informações sobre a banca, então, ainda que seja uma banca em que seja difícil extrair qualquer tipo de informação dela, né, o fato é que ele já tem mais informações do que eu. Então, as aulas que ele vai gravar já são aulas um pouquinho mais direcionadas do que as minhas também. Beleza. Tem uma pergunta que está aparecendo várias vezes aqui no chat, que é sobre se dá para saber qual é, assim, chutar a nota de corte. É impossível por alguns motivos. A nota de corte, ela depende, em primeiro lugar, do nível de dificuldade da prova. Né? Uma prova mais difícil, a nota de corte sobe. Uma prova mais fácil, uma prova mais difícil, a nota de corte baixa. Uma prova mais fácil, a nota de corte sobe. Não dá para saber o nível de dificuldade. Simplesmente não tem como saber. E outra coisa que impacta muito a nota de corte também é a quantidade de anulações de questão. Então, se muitas questões forem anuladas, a nota de corte acaba sendo elevada. Como eu acho que esse ano, assim, é um chute, mas que a prova ela vai acabar sendo mal formulada, vai ter muito recurso, eles vão acabar tendo que anular a questão, a nota de corte ela tende a subir, o que não significa que o nível de dificuldade da prova seja necessariamente mais elevado ou menos elevado. Então, assim, minha dica é não fica preocupada agora com a nota de corte, ainda mais porque esse ano o gabarito sai logo depois. Eu acho que o gabarito sai no próprio dia, no dia seguinte, enfim. Normalmente tinha que esperar até terça-feira, né? Eram alguns dias até sair o gabarito. Agora vai ser no mesmo dia, se eu não me engano. No próprio domingo o gabarito já vai sair. Depois alguém pode me confirmar isso aí. Então, no mesmo dia, tá aí. No mesmo dia. O que significa que essa ansiedade com relação a quantos pontos você fez, ela vai durar muito pouco. Rapidamente, aqui no clipe mesmo, já vai ter um acompanhamento, você vai poder jogar sua nota lá. Aliás, vem para o clipe para botar a nota lá, para ter uma noção o quanto antes, né? E vai dar para ter uma noção muito rápida de mais ou menos onde fica a nota de corte. Mas não fica se consumindo com isso, porque eu sei que tem gente que ao longo da prova já fica fazendo mais ou menos uma projeção, quantos pontos eu tenho que fazer, quantos eu vou deixar em branco para conseguir ter uma pontuação X e tal. Isso faz muito pouca diferença. Isso é um número quase que fictício assim, durante a prova. Isso é importante só depois, porque é na comparação com os outros. Então, realmente, assim, tira isso da sua cabeça nesse momento. E além disso, uma outra coisa que é prática do ponto de vista digital, que deixou de ser uma certa nula errada, né? Você precisa errar duas para acertar uma. Então, isso certamente vai fazer a nota de corte subir. As notas de corte dos anos anteriores não são parâmetro, nem devem ser parâmetro. Não é possível especular, mas muito provavelmente, né, será mais alta.
muito provavelmente será mais alta. Por isso que o Tanguy falou, provavelmente anulações, vai ser mal formulado, etc. Né? Segundo, porque se for mais fácil vai subir mesmo, mas terceiro e mais fundamentalmente porque você passa a ter um incentivo poderoso para marcar mais questões. Né? Então, mesmo uma coisa que a gente está falando aqui, questões ambíguas, mal formuladas, né? Não cai no desespero, tá ambíguo, tá mal formulado, vou deixar em branco. Não, você não vai deixar em branco. Tá ambígua, tá mal formulada, você vai tentar psicografar lá a alma do camarada e marcar. Tá? Isso. Aliás, você sempre foi partidário de fazer todos, né? Fazer assim, o máximo de afirmativos possível. Eu sempre fui um pouco mais cauteloso, né? A pessoa conversava com você comigo, eu acho que o pessoal tinha um certo choque de estratégia. Mas agora eu tenho que me render à sua estratégia, tem que fazer assim, tudo. Eu não consigo imaginar uma situação na qual vale a pena deixar em branco, porque o chute vale muito a pena. Eu não sei se você consegue imaginar assim, essa afirmativa aqui eu deixaria em branco. Eu acho que esse ano agora tem que marcar tudo. Não tem muito jeito. Isso fatalmente vai levar a nota de corte lá para cima mesmo. Tem mais alguma coisa, Daniel, que a gente não falou? Eles estão pedindo aqui, algumas pessoas pediram aqui no chat, né? Tô aqui multitarefa, né? Tô conversando aqui, tô batendo papo no chat também. Se a gente tem alguns palpites de coisas que a gente acha que de repente poderiam cair na prova no sábado. Quer começar? Bom, olhando os professores da banca, né, eu não acho que a especialidade deles vai aparecer. Tá? Não acho que vai ter questões sobre os bispos visigodos da Península Ibérica do século VI, da Antiguidade Tardia, da política externa da Espanha visigótica, não acho que vai ter. Tá? Não acho que vão ter questões específicas a respeito disso. Mas eu acho que tem alguns temas interessantes aí que me parecem potenciais. Tá? Então eu acho que podem cair temas de história cultural. Em parte por causa da ênfase identitária crescente, né, do ponto de vista do mundo, né, em parte porque o Bruno Zétola estava, de alguma maneira, tratando de temas culturais e discutindo temas culturais e escreveu artigos, um artigo sobre Niemeyer, né, então sobre Brasília, modernismo, sobre JK, aspectos culturais que eu gosto de enfatizar na aula e que eu acho que seriam interessantes. Né? Eu achava, Marcelo, que Pombal podia cair quando era a banca anterior, mas a banca que só durou 2 dias acaba que não acho mais que Pombal é um tema muito provável mais, né? Foi índios, né? Falar de índios e tal, achava importante. Temas relativos a relações bilaterais e política externa, obviamente, é a pegada mais importante aí de uma prova de história, né? Acho que é muito provável que esses historiadores que não têm acompanhado talvez a historiografia acadêmica propriamente dita, a não ser nas suas áreas muito específicas, naturalmente estudam história da política externa brasileira, né? E o fizeram para, inclusive, passar na prova. Então, temas de história da política externa brasileira, né, as obras da FUNAG, os textos de história da política externa brasileira seriam mais prováveis, e, em particular, coisas relativas aos Estados Unidos e à Argentina. Relações bilaterais com o Brasil, relações bilaterais com a Argentina. Então, eu diria temas identitários, temas culturais, temas de história intelectual, relações Brasil-Argentina, relações Brasil-Estados Unidos e política externa brasileira de um modo mais geral. Em política internacional, eu acho que pode ter um reflexo de alguma coisa meio parecida, né? Também política externa brasileira sempre cai, eu acho que pode ser cobrado mais uma vez, só que eu tenho a impressão, aí é chute também, tá? Eu fico lembrando sempre da prova de política internacional que a banca fez logo depois da eleição do Temer, da ascensão do Temer ao poder, né? Do impeachment. Que eles tentaram não falar sobre política externa contemporânea porque ia dar polêmica. Então, assim, se você coloca uma questão sobre política externa, que uma afirmativa tivesse certa uma interpretação do governo da Dilma e que tivesse errado na política externa do governo Temer, isso fatalmente ia gerar tanto recurso, tanta dor de cabeça que eles tendem a evitar. Acho que eles devem fazer isso esse ano também. Espero, porque senão o nível de polêmica vai ser muito maior. Mas acho que eles tendem a evitar isso e colocar em política internacional também questões da história da política externa brasileira. Então, de repente, questões sobre política externa da década de 90, política externa do regime militar. Tem caído de vez em quando questões sobre PEI, exatamente nessa prova, aliás, que não tinha lá, eles não queriam colocar política externa mais contemporânea, colocaram uma questão sobre política externa independente. Acho que isso é bem possível que caia. E para questões mais contemporâneas, o que eu acho que pode cair é a política externa de outros países. Por exemplo, a questão que tem caído sempre é a política externa dos Estados Unidos. Tenta imaginar aí assim, questões sobre política externa do Trump, política externa, a relação do Trump, por exemplo, com determinados atores, como Irã, Coreia do Norte. Esses temas têm caído. O Oriente Médio tem caído muito também. De novo, eu não acredito que esse cara que entrou na banca segunda-feira agora tenha participado da formulação da prova da primeira fase. Mas esse cara trabalhou com Egito. E o Oriente Médio é um tema que tem caído uma vez por ano. Todo ano cai uma questão sobre Egito.
Perdão, sobre o Oriente Médio. A mesma coisa acontece com teoria de relações internacionais. Também, assim, esse cara, se ele entrou na banca de política internacional, ou quem quer que esteja na banca de política internacional, algum tipo de relação com teoria tem. Então, assim, se não for uma prova absolutamente inovadora, que eles vão pegar temas completamente diferentes, aí não tem como prever mesmo, não tem como imaginar, eu acho que fica mais ou menos por aí. Política externa brasileira histórica, política externa de outros países contemporâneos, aí os meus chutes, né, minhas apostas são Estados Unidos e China, que são que têm caído mais, né, ao longo dos últimos anos também, é um tema que está muito em voga. Oriente Médio e teoria. Né, Oriente Médio e teoria de relações internacionais. Agora, garantido, vai cair alguma questão bizarra, tem a cota da banca lá, tem sempre uma ou duas questões que você olha e fala assim, cara, nunca imaginei que isso poderia cair. Assim, a gente está falando aqui sobre sobre duas matérias, três, na verdade, né? História do Brasil, História Mundial e Política Internacional, que somam 34 questões. Então, assim, a chance que tem de ter uma bizarrice numa dessas provas é bastante grande. Então, eu acho que tem também, a minha aposta também é que tem a questão bizarra. Né? Talvez duas questões bizarras, pelo menos, em política internacional. Bitcoin, né? O Igor tá falando aí, será que não cai criptomoeda e tal? Que eu acho, assim, estranhíssimo isso você colocar na prova de política internacional, né? Mas quem assistiu o intensivão, né? Uma das aulas foi sobre o sistema financeiro internacional, passei um bom tempo falando sobre isso. Aliás, tem um texto clipping muito bom, que eu usei, inclusive, na aula, falando sobre a visão do FMI, do G20 e tal, sobre as criptomoedas. Isso realmente pode ser cobrado, com o impacto disso. E o macete sempre tá todo mundo dizendo que não é um risco imediato. Na dúvida, não é um risco imediato, veja bem, tem que começar a pensar numa regulamentação e tal. Isso pode, de fato, ser cobrado. Mas agora, se cair Bitcoin, como vai ser em política internacional? Eles não devem cobrar a estrutura do Bitcoin especificamente, como é que aquilo funciona exatamente e tal. Você tem que ter uma noção básica. Lembra que é sempre no sentido de que não é uma ameaça imediata e que, portanto, os estados têm que começar a pensar numa regulamentação. E é isso. Assim, não acho que vão muito além disso. A Jéssica está perguntando a Amazônia. A Amazônia é exatamente esse tema que eles vão fugir, porque a Amazônia é um tema polêmico. Assim, é um tema que... esse concurso, aliás, é um concurso que deve ser o único no Brasil que aparece no jornal, tá, gente? Dependendo do que aparecer na prova, gera crise diplomática. Não sei se você lembra, há pouco tempo tem uma questão que falou sobre a França, por exemplo, né? Aquilo virou um tema internacional, né? Virou um tema, na verdade, da política externa brasileira, que falava sobre a visão do Ministério das Relações Exteriores sobre um parceiro tradicional, um parceiro estratégico. Eu não sei se ainda né? Mas pelo menos até pouco tempo a França era um parceiro estratégico do Brasil. Então, eu acho que eles tendem a tentar evitar esse tipo de polêmica. Minha aposta é essa. Então, não sei se eu concordo 100% com você, não. Se a prova já estiver pronta, a Amazônia não é um tema polêmico. Mas aí, se não tiver... Assim, talvez não fosse um tema suficientemente importante para aparecer na prova. Se aparecer, foi sorte. Aí tudo bem, aí pode ter sido sorte. Né? Mas não era um tema ainda importante o suficiente para aparecer na prova. Exato. Então, mas justamente nesse argumento que você está tendo aí, quer dizer, tô sendo advogado do diabo, na verdade, não é? O meu objetivo também é te provocar porque eu te odeio, mas fora isso, pensa aí um pouco. Se a gente está pensando temas que não são, assim, óbvios para criar polêmica, há 3 semanas atrás, 1 mês atrás, a Amazônia é, super tranquilo. Está diminuindo o negócio, está tranquilo, desmatamento, vamos cobrar a Amazônia. Óbvio que é o tipo de coisa que eles merecem, né? Botar o negócio da Amazônia. Aí já está impressa a prova, é uma questão sobre a Amazônia. O Brasil vem diminuindo os índices de desmatamento. Olha que bonita essa questão em termos de política internacional. Não é? E aí, cara? E aí? Um negócio desse? Como é que cai? Sensacional. Eu já estou torcendo por essa questão. Não é? Exatamente, eu também torço. Ia ser muito bonito. Beleza. Tem mais alguma coisa aí, Daniel? Alguém me perguntou sobre os temas de história mundial. Eu acho que a prova de história mundial vai ser clássica. Os temas clássicos. Aquilo que é o mais óbvio que você pensa assim, cara, tem que ter uma questão de quê? Tem que ter uma questão de Segunda Guerra Mundial. Vai ter. Tem que ter uma questão de Guerra Fria. Vai ter uma questão de Guerra Fria. Tem que ter uma questão de descolonização, movimentos de libertação. Vai ter uma questão sobre isso. Tem que ter uma questão, eventualmente, de Revolução Francesa. Vai ter uma questão de Congresso de Viena. Vai ter uma questão de Congresso de Viena. Vai ter uma questão de imperialismo. Vai ter uma questão de imperialismo. Revolução Russa, né, cara? Marxismo cultural. Será que cai a escola de Frankfurt? Né? Tudo é possível. Já caiu no passado, né? Eu acho que você vai ter uma prova mais by the book, assim, tá? Bem clássica mesmo. Então, beleza. Acabaram de botar aqui no chat, quem não viu ainda, o material do clipping sobre as criptomoedas. Tá? Se você não leu ainda, leia. É rapidinho, é curtinho. Tá? Não é uma leitura enorme e tal. Muito mas bom, eu acho que é o tipo de tempo que vale a pena. Assim. Você vai gastar 10 minutinhos para ler isso e já vai com uma segurança um pouquinho maior. Se cair uma questão, você mata com facilidade. Beleza. Não acho que é possível você sacar rapidamente olhando em 1 ou 2 minutos a prova se ela está ideológica ou não. É claro que algumas
provas são mais passíveis disso. A prova de geografia, por exemplo, dá para sacar rapidinho se ela é ideológica ou se ela não é ideológica. Eu acho que, sim, é uma possibilidade, mas eu acho muito improvável que isso aconteça, tá? Que a prova, eu concordo com o Tanguy, eu acho que são diplomatas sérios, qualificados, eu não acho que a prova vai ter esse tipo de bizarrice, não. Eu acho muito improvável. Hilton, se você é um candidato que acabou de começar a se preparar, sendo absolutamente sincero, né, e indo contra os meus próprios interesses econômicos e financeiros, não acredito, sinceramente, que esse curso é para você, tá? Se você acabou de chegar, tá, não fez nenhum curso regular ainda, ir para um curso em que você vai ter que fazer, mesmo que seja só a paragrafação, que é o curso intensivo, vai te deixar um pouco traumatizado, né, um pouco frustrado, um pouco incomodado. É claro que pode ser por uma questão de motivação. Você, de repente, tem a personalidade, eu me motivo com coisas muito difíceis. Mas eu acho que você vai achar muito difícil para alguém que não fez um curso regular de política internacional ou de história do Brasil ou de história mundial. De história do Brasil, na verdade, não tem história mundial terceira fase. Isso eu não recomendaria. Tá? Eu recomendaria que você deixasse isso mais para frente. Tá? Agora, se você já fez um curso regular, ainda que você acredite que o seu projeto de aprovação é de médio a longo prazo, que você vai passar em 2020, 2021, 2022, pelo menos o curso intensivo eu recomendaria sim. Porque aí, pelo menos, você já tem uma noção do que vai acontecer. E vai que você passa, né? Não é impossível. Não é vai que você é aprovado, que você está dentro da nota de corte. Aí você já treinou. Porque se sai o resultado e você passa e você não treinou nada, você cai de paraquedas. E aí, muito provavelmente, não vai conseguir fazer a prova, vai querer fazer rascunho de prova, não vai conseguir fazer no tempo, não vai ter o cara de organização, não vai ter treinado antes. Isso vai deixar você meio que se vira nos 30, o que nesse concurso é fatal. Beleza. E a última pergunta aqui do Q&A havia um tópico sobre gênero, raça e religião como vetores da política mundial, e o editorial trouxe no lugar direitos humanos, liberdade religiosa e políticas de identidade, no sentido mais amplo. Nada que de fato surpreenda ou cause pânico nos candidatos. Assim, Daniel, a minha preocupação quando eu vi esse tópico aí de direitos humanos, liberdade religiosa e políticas de identidade é que aqui você tem um certo espaço para colocar questões que estejam bastante alinhadas ideologicamente ao que o governo brasileiro vem fazendo, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos, que é de considerar que existe, assim, de reiterar constantemente, né, a perseguição aos cristãos. Então, quando fala sobre liberdade religiosa e política de identidade, você tem uma abertura que me parece um pouco perigosa. Agora, mais uma vez, você não vai para a prova preocupado com isso. Assim, eu acho que essa é uma preocupação que não vai te ajudar, nem um pouco. Assim, chega lá na prova e ver o que vai aparecer. Se aparecer, eventualmente, tem perseguição aos cristãos e tal, você tem que lembrar que a prova, assim, particularmente de política internacional, ela é uma prova chapa branca. Então, assim, aquilo que for cobrado sobre o momento atual, você vai usar a interpretação do governo atual, por mais doloroso que possa ser. Mas eu discordo. Passa a discordar depois você discorda. Na hora da prova, você tem que utilizar a interpretação do governo atual, porque é ela que vale. Por que eu acho que isso não vai ser necessário? Porque eu acho que eles tendem a evitar o posicionamento do governo atual, porque não apenas uma política externa está sendo formulada há muito pouco tempo, e que pode gerar, portanto, uma série de dificuldades de interpretação sobre o que é e tal, como uma política externa está sendo formulada há muito pouco tempo, pode ter coisas que mudem. O Daniel criou um cenário aí no qual vai cair a Amazônia. Só que, assim, como é que eles podem colocar uma questão lá que fale sobre qual a interpretação brasileira sobre a Amazônia, sabendo que isso pode mudar daqui a pouco, porque está chegando a época da seca. Então, meu chute é que eles não vão colocar questões muito contemporâneas da política externa brasileira. Então, com relação a direitos humanos, faz a prova levando em consideração o histórico tradicional da política externa brasileira com relação a direitos humanos. Que maravilha. Eu queria dizer que foi uma grande honra estar aqui com o professor Tanguy. Eu já estou quase gostando dele de novo. Poucas vezes em que você tem oportunidade, né, de estar com o maior de todos os professores de preparação para o CACD, né, numa mesma live que você. Isso é apenas literal. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Alguns de vocês eu encontro de novo, porque a gente tem aula ao vivo daqui a pouco sobre o regime militar brasileiro. Pessoal, só os últimos recados antes de encerrar também. Aproveitar para avisar que eu vou mandar aqui agora no chat para vocês também, além do link do post que a gente fez sobre o blockchain, com o e-book de blockchain, acabei de mandar aí também o link do Depois da Prova, que é um projeto bastante interessante aqui do Clipping. A gente disponibiliza lá tanto a previsão da sua nota, a gente permite que vocês discutam um gabarito e também vejam sua classificação no ranking do CACD. No último ano, a gente teve mais de 100 mil acessos nesse projeto e o índice de precisão de acesso das 100%. Então, é um projeto bem interessante aí, participem. A gente fica 24 horas disponível no ar para tirar as dúvidas e ir atualizando esse projeto também depois da prova. Então, não deixem de participar. E também enviei o link para todos os cursos que a gente está tendo agora de segunda fase,
tanto que os que o JD e o Tanguy apresentaram para vocês, quanto também os dos extensivos de espanhol e de francês que a gente tem. Agradecer a participação. Se tiverem alguma dúvida em relação a esses cursos, pode entrar em contato com a gente também no chat, que a gente vai explicar. E é isso, agradecer a participação e a gente se encontra logo. Beleza. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Daniel, Tchau, abraço. gente. Valeu, querido. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.